Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 25º Encontro da Comunidade Prática. E esse encontro ele vai ser o último do ano, então aproveitem bem para participar bastante, fazer bastante pergunta. E para quem não me conhece, eu sou a Pamela, eu sou doutoranda ali do PPGTU, e hoje a gente tem como convidados orientandos do Fábio Duarte e do Rodrigo Firmino, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as pesquisas da Fernanda, do Gessé e do Gilberto. E agora eu vou passar a palavra para eles se apresentarem e contarem um pouco das pesquisas deles, e eu vou fazer a moderação, mas também vou apresentar sobre a minha pesquisa depois. Então, quem quiser começar. E aí, Fê, para mim tanto faz. Ok, está bom. Então, vou começar eu. O meu nome é Fernanda, eu sou mestranda do PPGTU. Eu sou da Venezuela, sou urbanista, formada na Venezuela. Não sou arquiteta, na Venezuela é separado, urbanismo de arquitetura. E atualmente estou trabalhando com o professor Rodrigo Firmino, ele é o meu orientador. E o meu trabalho de pesquisa, ele está focado na análise das plataformas digitais, especificamente a plataforma de hospedagem Airbnb, né, que é a maior plataforma de hospedagem no mundo inteiro. E o meu trabalho, ele está mais focado na análise espacial da oferta da plataforma da Airbnb, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu queria analisar essa oferta em 3 cidades da América Latina, fazer um estudo de caso comparativo, mas aí, no processo do trabalho, a gente percebeu que era muita informação para analisar num tempo de mestrado, né, que no final fica um pouco apertado. Daí eu decidi focar na cidade do Rio de Janeiro, mas focar nessa análise em 3 momentos, que seria antes da pandemia, colocar a pandemia da Covid-19 como um corte no tempo, e analisar essa oferta, como é a especialização ou a distribuição no território dessa oferta antes da pandemia, em 2019, durante a pandemia, em 2020, e após a pandemia, em 2021. Então, toda essa data, essa informação, a gente obtém, tem 2 plataformas que elas provêm essa informação, que ela é extraída da página da plataforma do Airbnb por meio de um web script, e essa informação é disponibilizada gratuitamente no site de 2 ONG, que são o Insight Airbnb, e tem outra que é Airbnb, que não é o ONG, mas que eles também disponibilizam uma informação que é gratuita. Então, com essa informação, a gente consegue analisar a informação com ferramentas de análise geográfica, georreferencial, e observar, explicar, analisar como que é essa expansão da oferta do Airbnb no território, em quais setores ela está mais intensificada, se são setores residenciais, como essa relação com aspectos socioeconômicos da cidade, e ver se ela está sendo inserida, né, em setores que não são turísticos, como, por exemplo,
os bairros de Ipanema, Copacabana, que historicamente sempre foram setores com uma forte presença turística, e analisar como está sendo essa expansão, se ela já vai mais além desses setores turísticos, se a atividade do Airbnb está sendo inserida em setores que normalmente eram residenciais. E também eu não expliquei, mas tem dois focos. O primeiro seria analisar essa distribuição da oferta, e o segundo, que é mais um estudo de caso, e o segundo seria mais exploratório e guarda relação, identificar se tem se essa intensificação está gerando demandas enquanto à regulamentação. Então, o Airbnb é um fenômeno já global, é uma plataforma que ela está presente em mais de 100 mil cidades no mundo todo. Ela está sendo, os impactos desta plataforma na cidade já está sendo estudada pelos autores do mundo todo, maioritariamente autores que são da Europa e dos Estados Unidos, no norte global. Então, ainda tem estudos que estão tomando como estudos de casos, cidades, assim, que a gente encontrou. Tem estudos no México, na cidade do México, tem estudos na cidade de Buenos Aires, na cidade de Santiago de Chile, e esse ano tem um estudo que já foi publicado, que foi essa análise territorial em pequenas cidades do Brasil, então pequenas cidades turísticas do Brasil. Mas ainda não foi encontrado um estudo especificamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, teria como ter todo esse referencial de outras cidades e ter elas como base, né, os resultados desses estudos como base para também analisar a cidade do Rio de Janeiro. E ali vem a relevância desse estudo, né? A cidade do Rio de Janeiro, em 2019, ela tinha mais de 35 mil anúncios ofertados na plataforma do Airbnb em 2019, antes da pandemia. Durante a pandemia, esse número ele se reduz para 27 mil anúncios. Ainda é uma quantidade que pode se comparar com cidades turísticas da Europa ou as principais cidades dos Estados Unidos. E agora, pós-pandemia, a gente percebeu que está em 23 mil anúncios. Então, uma das premissas que a gente tem é que mesmo com a pandemia, os anúncios do Airbnb ficaram imunes aos impactos da pandemia, né? E que também tem outra premissa que a gente tem, é que a expansão, o aumento dos anúncios do Airbnb tem uma forte relação com a diminuição da moradia disponível no mercado de aluguel. Então, essa relação, essa expansão de oferta de aluguéis de curto prazo em setores residenciais, que não são turísticos, ela pode reduzir a oferta de aluguéis disponíveis para longo prazo. Então, isso que a gente vai analisar, essa relação entre a oferta e a disponibilidade de aluguéis a longo prazo nesses setores. Então, ainda estou nessa fase de analisar os resultados desses três momentos e observar, por exemplo, em qual bairro que aumentou ou qual bairro permaneceu nesses três tempos.
Então, acho que eu vou deixar até aqui para não expandir muito tempo. Obrigada, Pamela. Tranquilo, obrigada a você, Fernando. Não sei se vocês preferem apresentar todos e daí a gente abre para comentários. Melhor, né? Pode ser. Ok. Acho que o Gessé entrou. Você se Boa tarde, importa dele ir pessoal. primeiro? Não, de jeito nenhum. Tudo bem. Então, Gessé, você pode se apresentar e contar da sua pesquisa. Já Oi, chegou. pessoal, desculpa o atraso, tava correria no trabalho. Tudo bem? Calor. Então, me chamo Gessé, sou arquiteto, também sou engenheiro de segurança do trabalho e tenho formação também na área de educação, que é uma área que eu gosto muito. Também sou professor, né? Tenho algum tempo trabalhado principalmente com jovens e adolescentes. Também tenho desenvolvido alguns projetos com eles lá na questão social, que até a gente tem teve alguns prêmios aí nacionais já. A gente desenvolveu uma abriga emergencial para pessoas em situação de rua. Então, a gente já apresentou esse projeto no Brasil todo, agora esse ano apresentamos na Argentina e ano que vem vamos estar lá na Turquia. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando desse projeto porque são alunos de ensino público, então mostra que como nossos jovens aqui no Brasil têm um potencial incrível, né? E a gente tem que fazer nosso papel de incentivar, né? Ajudar eles a desenvolver esse potencial. Meu projeto está dentro da área da saúde mental e do planejamento urbano, né? Meu professor orientador é o professor Fábio Duarte. E eu tenho como co-orientador o professor Akira, que também é da PUC, mas ele é da área da saúde, né? Lá do PPGTS. Pamela, posso apresentar? Já falar do projeto? Ou Pode falar sim, Sé. acho que eu não estou te ouvindo. Posso? Então tá bom. Então já que eu estou falando de tudo, eu já vou falar do projeto. Bom, pessoal, então por que eu escolhi essa área? Porque a área da questões de saúde mental, eu tenho alguns desafios, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque por muito tempo foi um tabu, né, a gente tratar de saúde mental, né, e temos muitos equívocos sobre isso. Então, eu tenho essa proximidade já com essas questões. Então, eu achei interessante que, de repente, eu pudesse tratar esse tema dentro da minha pesquisa do mestrado. É claro que os guarda-chuvas, né, tanto planejamento urbano como saúde mental, são muito amplos, né? Então a gente fez 2 recortes, um em cada área. No planejamento urbano a gente está trabalhando transporte, esse é o recorte, e na área da saúde mental questões de saúde, de ansiedade, depressão e estresse em estudantes adolescentes. Então são esses 2 os recortes, né? E o que a gente está tentando entender? Se existe uma possível associação entre os níveis de estresse, ansiedade e depressão e o tipo de transporte utilizado de adolescentes no trajeto casa-escola. Esse é o objetivo da pesquisa. Então, acabou que, depois de muita pesquisa, para saber como é que está de referência, porque são assuntos novos, né? Então, tem pouca coisa, assim, a maior parte da referência está no âmbito internacional. Então, a gente uma coisa que a gente está tentando fazer essa associação, então é novo, né? Uma pesquisa que é relativamente nova. Então, a gente teve alguma dificuldade de encontrar referências até para embasar a pesquisa. Mas, dentro da área de saúde mental voltada para adolescentes, tem bastante coisa, né? Isso é uma área que já tem muitos pesquisadores que já vêm tendo esse olhar, essa preocupação. Porque a gente sabe que é uma fase, né? A gente acabou de sair da adolescência, aí, pelo que eu estou vendo aqui
pessoal sabe como é que essa fase é difícil, né? Porque é uma transição, né? Já preocupação, pressão dos pais, e vida profissional, questão social, já que o adolescente já está, né, dentro. Então, tem muita coisa acontecendo nessa fase da nossa vida. Então, é importante você levar esse debate, porque nós temos ainda muitos equívocos, né? Eu sou professor de ensino médio e trabalho com eles. Às vezes eu estou falando sobre esse assunto na sala de aula. Professor, eu tenho depressão, mas minha mãe fala que é falta de Deus no coração. Eu tenho ansiedade, meu pai fala que é falta de vergonha na cara. Enfim, é isso que a gente encontra ainda na sala de aula em 2021, né? E agora a gente teve a pandemia, então a gente foi empurrado ladeira abaixo aí, essa questão. E outra coisa que é importante é você trazer também a comunidade escolar para você entender esses assuntos que permeiam a saúde mental do adolescente extra-escola, né? Então, o transporte está dentro disso, né? Como que essas variáveis extra-escola estão influenciando a saúde mental do estudante, logo também vão estar influenciando lá até o desempenho escolar deles, né? Então, tudo isso a gente estava tentando olhar e trazer informações para a gente poder criar uma metodologia de pesquisa. E aí tivemos que, para tentar ter um embasamento até mais consistente de resultados, a gente teve que ir para lá, para o lado também da estatística, né? Não é a minha praia, foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Então, aprendi lá na unha, e quem vai para essa área da estatística, nós temos dentro da PUC muitas outras áreas, principalmente o pessoal da saúde, que traz metodologia estatística para dentro da pesquisa. Então, eu fiz uma disciplina de bioestatística no PPG-TESH, pessoal, gente boa pra caramba lá. Dá um medo no começo, mas eu fiz um semestre lá, foi o suficiente já para me ajudar com a pesquisa. Então, acho que um semestre lá com eles, principalmente com o professor Akira, né? Já foi o suficiente para poder entender como tratar dados, como fazer a limpeza dos dados, coletar esses dados, depois rodar os testes estatísticos dentro dos softwares lá e tal. Então, a gente teve, qual foi a metodologia? Um questionário sociodemográfico, né? Importante saber questões de gênero, raça, renda, anseios, enfim, junto com o teste, que se chama teste DASS 21, DASS 21, que é um teste que ele mede níveis de ansiedade, depressão e estresse. Ele já foi validado, na verdade ele tem origem de um pesquisador da Austrália, mas já foi validado em as diversas línguas aí no mundo, nos países, e português de Portugal, português aqui do Brasil. Então, e ele é um dos únicos testes aqui no Brasil que ele é reconhecido pelo Conselho de Psicologia. Então, além de ser reconhecido, ele não precisa ser aplicado por um psicólogo, né? Então, isso nos ajudou também a coletar esses dados. Então, ele é um teste reduzido, são 21 perguntas que vão ter essas subescalas, né, de estresse, ansiedade e depressão. Então, o teste ampliado são 42, por isso que ele fala teste reduzido, que são 21 questões. Então, rapidinho você responde e já tem algumas informações sobre essas questões. É claro que ele como é um teste auto-aplicável, ele não vai te dar uma precisão, ele só vai te dizer, você precisa buscar ajuda psicológica de um profissional, porque esse ponto está preocupante. Mas acho que para nossa pesquisa, que é curta, já está de bom tamanho. Então, nós aplicamos online esse teste. Então, também o pessoal que vai passar por pesquisas que tem ser humano envolvido, coloquem o tempo do comitê de ética, que leva tempo, é um pouco burocrático, então coloquem de 1 a 2 meses. Eu levei 3 meses porque, como é adolescente ainda, ensino médio, escola pública, eu tive que passar no comitê de ética lá da Plataforma Brasil e também do Estado. Então, várias vezes eles voltaram e falaram, tem que mexer nisso, tem que melhorar isso e tal, tal. Então, coloquem esse período aí de 2 a 3 meses aí para não ter problema. Ok, o teste
aprovado, apliquei ano passado, no momento que os alunos estavam todos online, né? Então, eles estavam no período pandêmico online. Tive a felicidade de ter um retorno grande, então a gente tinha um universo de 3.000 pessoas, 240 alunos responderam, válidos 237 questionários. Então, um número muito bom, assim, a gente ficou bem feliz. E agora a gente está entrando numa segunda fase, que eu estou rodando os testes agora, para o mesmo grupo de alunos que responderam, só que os alunos agora presencialmente na escola, né, para a gente comparar esses resultados. Mas os resultados que eu tenho até agora, a gente não conseguiu fazer uma associação entre transporte e questão de saúde mental nessas 3 subescalas. Por quê? Porque temos as variáveis de confusão, que a gente chama, que quais são as outras possibilidades que um jovem poderia estar estressado, ansioso? Tem N possibilidades. E com um teste, um questionário reduzido, a gente não conseguiria mapear todas, né? Então, principalmente por esse motivo. Mas a gente conseguiu algumas associações estatísticas relevantes por exemplo, quanto maior o nível de estresse, maior o nível de depressão, quanto maior o nível de ansiedade, maior o nível de depressão, agora não lembro qual que era o correto, mas tivemos algumas correlações entre os níveis, mas, por exemplo, distância da escola e tempo percorrido, a gente não conseguiu um tipo de associação, né? Então, aí mostra que a gente tem que investigar mais por que esses estudantes estão com esses níveis, nesse nível de preocupação na questão de saúde mental, né? Mas, agora só para finalizar, né, quais são os pontos assim que a gente conseguiu ver que é interessante? Se a gente separar, estratificar por gênero, por exemplo, masculino, feminino e outros gêneros, o gênero com menor nível de ansiedade, depressão e estresse é o masculino. Depois vem um nível mediano feminino e um nível assim preocupante, que foi quase de uma escala de 0 a 3, quase 3 em todas as respostas, são os outros gêneros. Isso foi um dado interessante. Daí tem uma outra coisa interessante, quem percorre mais tempo e gasta mais tempo no trânsito do transporte são os meninos, mas, em compensação, são eles que estão com os menores níveis no teste, né? Então, a gente está tentando fazer essas correlações, são resultados preliminares, agora a gente vai pegar esses outros dados dos alunos presenciais, estudando já presencialmente, para que a gente possa fazer essa comparação, né? Então, eu estou feliz com a pesquisa, eu acho que eu aprendi bastante, né? É aquilo, né, pessoal? Às vezes você tem uma hipótese, pode ser sim, pode ser não. Então, não quer dizer que está errado a sua pesquisa. Mas eu acho que aqui sempre o foco é a gente focar na jornada mesmo, né? No que você aprende na caminhada ao longo da pesquisa, que eu acho que é isso que eu tenho olhado e estou bem feliz de ter aprendido outras coisas, né? Quem imaginou que eu um dia aprender estatística, né? Gerar testes estatísticos, né? E poder depois também, eu espero, né, ter a oportunidade de apresentar esses dados, esses resultados da pesquisa para a comunidade escolar, porque a preocupação deles realmente é voltar agora, né, da pandemia, e fazer com que o déficit de aprendizado deles seja maior, mas também a preocupação com a questão da saúde mental tem que estar do mesmo nível, né? Mesmo tamanho de preocupação. Eu acho que é isso, desculpa correr aqui. Se tiverem perguntas, eu puder ajudar de alguma maneira, fique à vontade. Tranquilo, obrigada, Gissé. Agora, Gilberto, com você. Oi, gente, boa tarde. Que ótimo escutar das pesquisas de vocês. Que legal, Gisele, o trabalho. Fernando, já conheço aí, estou acompanhando o trabalho faz um tempo. É muito bom estar aqui, muito bom convite. Que legal que a gente pode manter esse espaço vivo e tomara que seja ainda mais legal no ano que vem, que a gente possa fazer isso presencialmente, quem sabe, né? O meu nome é Gilberto, eu acabei de entrar no programa, né, esse ano, assim, então a minha pesquisa ainda está muito jovem, eu corri para conseguir fazer as disciplinas, eu estou no Rio de Janeiro, então minha ideia não era muito viver em Curitiba,
mas claro que quero estar com vocês em muitos momentos. Então, eu fiquei esse ano fazendo várias disciplinas, cuidando de um grupo de pesquisa, enfim, de algumas coisinhas que eu vou contar para vocês. Mas preparei aqui, enfim, um pouco como o que é o meu projeto, o que eu apresentei para o programa e como ele tem se encaminhado. Basicamente isso nesse ano maluco aí que a gente está vivendo. Como eu falei para vocês, eu estou no Rio de Janeiro, eu venho dos movimentos sociais, então eu não sou um acadêmico clássico, eu toco uma organização social que se chama Data Lab, já faz uns 6 anos. Antes disso, eu trabalhava no Observatório de Favelas, que é uma organização também grande, antiga, aqui do Rio. Essa organização que eu toco fica no Complexo de Favelas da Maré, e a gente trabalha com geração cidadã de dados, com jornalismo de dados, com formação para busca avançada, análise, limpeza, cruzamento de dados. Um pouco essas coisas que o GCE aprendeu lá na estatística e que a gente dá um jeito de fazer aqui de uma forma um pouco mais acessível, mais cidadã. Bom, é o que a gente faz. Inclusive, depois tenho que, talvez, contribuir aí com o trabalho do GCE. A gente está escrevendo agora uma reportagem que cruza raça, gênero e território com internações de saúde mental no Rio de Janeiro. Temos descoberto que as pessoas que vivem em favela, principalmente os homens negros, são os maiores atingidos e afetados por internações na saúde mental no estado nos últimos 2 anos. Enfim, coisas que a gente vem descobrindo e que tem a ver um pouco com como a gente lida com a cidade e tudo mais. Bom, em 10 minutinhos eu acho que eu vou conseguir falar o que eu quero. Eu vou me orientar aqui por um documento, então peço desculpas aí pela diferença de como as meninas apresentaram, mas eu acho que pode dar conta de tudo de conectar um pouco o meu pensamento aí, que ainda está se organizando. Bom, hoje eu tenho partido assim, do entendimento, a partir desse meu trabalho e do que tenho lido. Uma última coisa sobre a minha trajetória é que eu me formei na comunicação, então eu fiz graduação na comunicação social, depois fiz uma especialização em cinema, vídeo, e fiz mestrado na Federal Fluminense, num programa interdepartamental que chama Cultura e Territorialidades. Foi onde eu comecei a me aproximar um pouco mais da gestão urbana, para além desse lugar da vida, do trabalho, e caí aqui por conta de aproximações com o professor Rodrigo Firmino, que é meu orientador, e com os trabalhos que eu fazia que tem a ver com dado e tecnologia. Vocês vão entender. Bom, atualmente, o empoderamento de jovens oriundos de classes populares passa necessariamente pelo acesso, a difusão e a produção de informações. O Martim Barbeiro, que é um teórico conhecido na tradição da comunicação crítica, né, que é de onde eu venho, como eu contei para vocês, ainda no final da década de 80, propôs que a gente olhasse com mais atenção para os movimentos e práticas cotidianas de apropriação de meios tecnológicos e de comunicação, através das quais atores sociais decretam sua resistência à dominação e à hegemonia. Esse parece ser um movimento importante para compreender os caminhos que forjaram os imaginários construídos nas últimas décadas sobre as cidades, os seus centros, a periferia e as pessoas que vivem nelas. As tecnologias e seus usos aplicados aos projetos orientadores das megacidades do Sul, principalmente, assim como as narrativas construídas pela mídia tradicional, e na contramão, os projetos e práticas sociais elaboradas nas periferias, apontam para uma disputa acirrada no campo dos estudos urbanos e sociais. Eu parto do princípio de que, no contemporâneo, essa disputa está centrada na extração, armazenamento, processamento e análise de dados e a sua apropriação por sujeitos forjados nas periferias. Segundo uma autora que eu tenho lido bastante, que chama Paola Ricaurte, o Big Data, como a gente ouve bastante, forma a base epistemológica do nosso momento histórico. A gente vive sobre um novo regime de produção de conhecimento, no qual o processamento de dados por meio de estatísticas avançadas e modelos de previsão informam decisões, ações e relações. É a dataficação da vida. Essa epistemologia da qual essa autora fala é baseada em 3 pressupostos. Os dados refletem a realidade, a análise dos dados gera conhecimento mais valioso e preciso, e os resultados de processamento de dados podem ser usados para tomar melhores decisões do mundo. Bom, esses são pressupostos que estão colocados aí no mundão, né?
Só que essas premissas devem ser contestadas e analisadas num quadro mais amplo, que considera como que essa forma de produção de conhecimento aumenta a concentração de capital, a vigilância e uma nova forma de colonização. São nessas problematizações aí que eu me dedico. É corrente a ideia de que grupos historicamente marginalizados, vulnerabilizados, produzem menos dados, porque eles não estão envolvidos em atividades de geração de dado, não estão representados na economia formal, têm acesso desigual e menor capacidade de se envolver online. Isso acabaria gerando uma série de distorções nas políticas públicas urbanas, cada vez mais focadas em análise de dados, que certamente não têm incluído as demandas desses grupos, historicamente excluídos, a gente sabe disso. Os dados acabam reproduzindo os padrões de discriminação e exclusão presentes no mundo digital, resultando em políticas públicas potencialmente discriminatórias. O meu projeto de pesquisa, no entanto, busca abrir caminhos epistêmicos num movimento que a Stefania Milão, outra autora, chama de dataficação no ativismo de dados, examinando as diversas formas através das quais sujeitos individuais ou coletivos, exatamente oriundos de espaços periféricos dessas megacidades do sul global, se envolvem com práticas para mudança social relacionadas aos dados e resistem aos processos de dataficação que aprofundam as desigualdades sociais. Narrativas baseadas em dados guiam o nosso imaginário e governam o que significa viver em sociedades urbanas contemporâneas. Eu acredito que a partir do que dois autores que eu gosto muito também, que tenho lido, Nick Couldry e Ulisses Mejias, chamam de decolonizar os dados. Pode ser possível disputar outras formas de usos, coletas, metodologias, que não estejam baseadas necessariamente naquele aceito ou não aceito dos termos de uso de dados que a gente assina o tempo todo navegando na internet, sabe? Que recuperem os espaços colonizados, principalmente pela digitalização da vida, que rechaçam a ideia universal e colonial da extração de dados e que aprendam com as lutas decoloniais do passado e do presente. Os dados, então, parecem ser um componente diferencial importante no âmbito de novas formas para compreender e valorizar processos de luta por direitos invisibilizados e negligenciados por assimetrias de poder. Passa a ser importante considerar a própria gestão das cidades a partir das relações entre dados, narrativas, ativismo digital e infraestruturas urbanas. A pergunta central da minha pesquisa é como que o uso da ciência de dados por grupos de periferias urbanas latino-americanas tem influenciado o movimento de reposicionamento tecnopolítico das populações estigmatizadas pela pobreza no chamado urbanismo subalterno. Para responder essa pergunta, eu preciso também entender o lugar que as periferias conquistaram nos estudos urbanos nos últimos anos, naturalmente. Eu parto dessa categoria que eu falei, de urbanismo subalterno, que é defendido pela Nania Roy, cujas marcas são as questões de subdesenvolvimento das megacidades do sul global. Essas megacidades, antes de globais, porque não pertencem à norma dominante das cidades do norte, são o que essa autora chama de exterior constitutivo dos estudos urbanos contemporâneos, porque elas pertencem a eles, mas não foram capazes de figurar no centro das pesquisas urbanas tradicionais. Seguindo os passos da Roy, o meu projeto pretende contribuir para novas epistemologias e metodologias de estudos urbanos a partir do Sul. Pode ser pretensioso isso. A partir de uma abordagem exploratória, cuja centralidade são os coletivos e indivíduos atuantes nas periferias latino-americanas, minha pesquisa pretende traçar um paralelo entre as interações sociotécnicas desenvolvidas por essas iniciativas e um reposicionamento das periferias urbanas no contemporâneo. Minha intenção é identificar na ciência de dados e nas suas múltiplas aplicações um novo caminho para compreender as dinâmicas urbanas e sociais. Para isso, minha ideia é traçar um plano de investigação teórico-metodológico que parta de uma avaliação da produção intelectual sobre o uso de dados e tecnologia e suas inserções e suas intersecções com as periferias urbanas das megacidades da América Latina nos últimos 20 anos. Eu tenho feito isso num projeto de iniciação científica com alunos da graduação e na construção cotidiana de debates do nosso Laboratório de Tecnopolíticas Urbanas do Jararaca, que a gente fundou aqui no PPGTU e que a Fernanda faz parte, o Rafa que está aqui também. Eu devo também me deparar com conceitos centrais da geografia e do urbanismo voltados para os territórios periféricos, seus usos e transformações protagonizados por quem historicamente vive e circula por essas territorialidades. Por isso, eu tenho me debruçado a entender o pensamento do Milton Santos e de autores que reivindicam uma epistemologia do sul para os estudos urbanos, como a própria Nana Roy, a Vanessa Watson, a Jennifer Robson, James Peck.
a Ana Clara Torres Ribeiro, a Raquel Ronick, o Boaventura Souza Santos, meu querido orientador Rodrigo Firmino e tantos outros. A partir daí, talvez seja possível estabelecer linhas de corte que definam as iniciativas coletivas e individuais que eu vou observar, vivenciar, analisar e que vão dar corpo para a pesquisa, traçando paralelos analíticos entre práticas sociotécnicas e políticas e as implicações na constituição de novos referenciais teóricos para o pensamento sobre os estudos urbanos. Eu fico à disposição e ansioso por debates com os colegas sobre as metodologias de definição desses coletivos e análise do trabalho deles, que deve começar no ano que vem. E sobre tudo mais que eu trouxe aqui, basicamente é isso, queria falar 10 minutinhos para dar conta de tudo. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, tomara que vocês tenham conseguido captar alguma coisa que a gente possa discutir. Obrigada, Gilberto. Eu vou apresentar agora um pouquinho da minha. Eu também preparei um textinho, mas eu acho que eu vou improvisar, que vai ser mais rapidinho. Também para a gente conseguir discutir a pesquisa de todo mundo, que tem muita coisa interessante. Eu vou explicar um pouco mais da minha pesquisa do mestrado, que está mais fechada, foi consolidada, e que a minha pesquisa do doutorado, eu acabei de começar também, eu sou da mesma turma do Gilberto, e a minha está bem crua ainda, então vou explicar do mestrado e depois eu explico o que vai ser a minha pesquisa do doutorado. Então, eu estudei mobilidade independente infantil no mestrado, no percurso casa-escola-casa. E o meu objetivo com a pesquisa era analisar a viabilidade da mobilidade independente infantil por meio de transporte ativo nesse percurso, né? E para isso, como o Jessé falou ali, quando você vai tratar de mobilidade, de crianças, é difícil ter literatura aqui, né, sobre o tema, e eu tive que buscar muita coisa fora também. Daí, com isso, a gente focou, eu e meu orientador, a gente decidiu focar, né, em fatores físicos ambientais, porque a mobilidade da criança, ela é condicionada por diversos fatores, socioecológicos, sociodemográficos, culturais e físicos ambientais, que foi o que a gente resolveu tratar. Então, a gente pegou... Não existe uma forma de você avaliar essa mobilidade infantil, né, em relação a esses fatores, de forma específica para a criança. Então, o que eu fiz junto com o Fábio foi buscar um método de avaliar que servisse de modo geral, né, esses fatores, e também a gente buscou em programas específicos de mobilidade independente ativa, coisas que eles falassem que fossem importantes, peculiaridades da mobilidade da criança, e, enfim, para relacionar com esse método de avaliação que a gente tinha, que é o método do ITP. E também é um método validado já, a gente pôde só usar, não precisou... A gente optou por não ter esse contato direto com a criança, avaliar mais o ambiente que elas percorriam, né? Para não ter que passar por todo esse processo também como que é? Fugiu o nome. Do comitê de ética, que nem o Gessé falou, né? Que demanda de um tempo extra, e eu tive um problema com acesso a dados, que foi muito difícil no começo da minha pesquisa, eu tive que mudar de tema, então a gente optou por não ter relação direta com as crianças para caber a pesquisa dentro do tempo. Aí, para isso, a gente fez um recorte na cidade, a pesquisa foi aqui em Curitiba, e a gente escolheu as escolas de ensino fundamental 2, porque a gente chegou a um estudo de que
a faixa etária mais afetada em acidentes de trânsito, em traumas no percurso para casa, da casa à escola, eram as crianças de 10 a 14 anos, que aqui no Brasil condiz com ou mais ou menos a quinta, nona série, por aí. E a gente selecionou as escolas que fossem próximas de terminais de transporte, para a gente garantir que com certeza teria o acesso do ônibus, né? E daí avaliou as relações com o ônibus, com bicicleta e a locomoção a pé. E foram analisadas oito escolas distribuídas em Curitiba. Coincidentemente, todas eram da periferia da cidade. E como resultado da pesquisa, a gente descobriu que é viável a mobilidade aqui em Curitiba, só que ela tem há um déficit enorme de infraestrutura. Então, para ela realmente funcionar, precisariam ser feitas muitas medidas para que fosse viável a criança ir para a escola sozinha, com segurança. Porque na pesquisa a gente avaliou diversos fatores, né? Eram 14 fatores, distribuídos em 5 categorias, e a categoria de segurança pública é a que mais afeta, e que inviabiliza também bastante quando se leva a questão de gênero para a pauta, né? E, basicamente, a pesquisa do mestrado foi essa, e para o doutorado, a ideia era a gente trazer o outro extremo da vulnerabilidade da mobilidade, né? Que daí a gente vai tratar de idosos e também trazer essa relação de gênero sobre a mobilidade. Então, a ideia minha do Fábio era fechar todos os outcasts da mobilidade. Então, era isso. Aí, agora eu vou abrir para comentários, perguntas. Também quero agradecer a todos os três. Pesquisas interessantíssimas. E eu achei uma relaçãozinha com cada um, assim, quando foram falando, né? Com a Fernanda, eu me identifiquei muito quando você falou dos dados, porque da disponibilidade de dados abertos da plataforma do Airbnb. Porque quando eu comecei o mestrado, eu ia tratar de dados do Strava, e foi muito difícil fazer contato e conseguir acesso, até que foi impossível, porque era muito custoso e a gente não tinha como. Então, a importância de dados abertos para a gente fazer pesquisa é enorme, né? E também isso foi uma coisa que o Gilberto falou, né? Mas eu vou deixar para vocês, ouvintes, fazerem perguntas e quem quiser pode. Eu quero, Pamela. Manda ver. Eu achei muito boa as pesquisas dos 4, né, que apresentaram aqui, muito legal. E eu queria perguntar para o Gessé, né, se você aplicou esses questionários na época da pandemia ou antes, assim? Ligar meu microfone. Isso, na verdade, a gente tinha outra ideia para pesquisa, né? Daí veio a pandemia com tudo. E aí, logo de cara, o professor já sugeriu que a gente trouxesse a questão do Covid para dentro da pesquisa. E a maneira que a gente encontrou foi aplicar o questionário para os alunos durante a pandemia, no momento que eles estivessem com aulas online, remotas, né? E aplicar num segundo momento que a gente imaginaria que estava otimista que acontecesse, que a pandemia acabasse, né? Que eles já estariam já presentes na escola, né? Então é um momento durante ao longo da pandemia e um momento pós-pandemia. É assim que a gente está
tá entendendo. Foi essa maneira que a gente trouxe, né, até o contexto para dentro da pesquisa. Entendi. Isso fica claro, desculpa, Amanda, isso fica claro no tema da saúde mental, mas o tema do transporte na pandemia não estavam se deslocando para a escola, ou estavam? Isso, não estavam. Daí tanto é que a Mas gente era pergunta para em eles. relação aos deslocamentos anteriores? Exatamente. Eu queria Realmente por isso... desculpa. Realmente por isso que eu perguntei isso, né? Porque eu fiquei me questionando, assim, se aplicar essas pesquisas, né, durante a pandemia, no momento que estava nas aulas remotas, né? Aí esse estresse ou depressão ou esses transtornos estariam relacionados mais com, talvez, com a questão da pandemia do que talvez com o transporte, porque eles nem estariam indo, por mais que eles respondessem assim, como que eu me deslocava na escola antes, né? E como que eu estou me sentindo hoje, daí não teria muita relação, né? Por isso que eu fiquei pensando também. Exatamente. Por isso que nós vamos ter, nesses dois momentos, né, para a gente poder fazer essa comparação, né? Que eu acho que vai ser interessante daí. A gente está curioso. Mas, eu queria te perguntar, por que o tema do transporte? Porque fica claro que adolescentes, tipo, as questões de saúde mental podem ter relação com aspectos espaciais da vida dos adolescentes, mas por que especificamente o tema do transporte? Isso, a gente, na verdade, como eu falei, né, a gente teve que adaptar a nossa pesquisa, mas no começo era saber como o transporte, o tipo de transporte escolhido poderia estar influenciando no desempenho escolar deles. Essa que era no começo a intenção da pesquisa. Como teve toda essa reviravolta, a gente acabou adaptando para a questão do Covid também, tentando encontrar uma outra associação, né, aplicando antes e depois. Mas seria o foco no inicial, o transporte influenciando... O transporte, na verdade. Sim, porque daria para ver quais aspectos espaciais, arquitetônicos e urbanos afetam também. A gente chegou a cogitar até questões, por exemplo, o barulho, né? Como o barulho influencia no aprendizado dos alunos, né? Então, na verdade, teve uma série de ideias aí. Né? As condições da moradia, as condições do espaço público. Exatamente. Renda, enfim. Relacionando com a pesquisa da Pamela de transporte ativo escolar, eu pensava o seguinte: criança que vai a pé para a escola, eu vejo em duas situações. Ou porque a cidade é muito segura, principalmente quanto menor seja for a criança, ou porque a situação de vulnerabilidade familiar é muito grande e não tem ninguém para acompanhar a criança. Então, mesmo a cidade não sendo segura. Então, é um tema muito interessante. Queria saber como vocês perceberam isso nas suas pesquisas. Se as crianças que vão só para a escola, a pé, de bicicleta, qual é a razão por que fazem isso? Então, Ana, bem o que você falou, ou é muito seguro, ou é muito acessível para a criança ir sozinha, ou é uma vulnerabilidade social muito grande. Porque o meio termo ali também, eu e o Fábio, a gente decidiu por estudar só escolas públicas, por questão de que aqui no Brasil as escolas, você é matriculado na escola pública por proximidade, né? Então, você vai na escola que é perto da sua casa, justamente já para facilitar esse acesso. E quando você quando vai aumentando a renda, as crianças deixam de ir para a escola pública e passam a ir para a escola privada. Então, isso também tem uma certa influência. E a gente tentou fazer a contagem de crianças nos espaços que a gente estava estudando, conforme a saída da escola. Só que é muita criança, era impossível de contar todas, e
o que você notava era que todas, tipo, a grande maioria ia sozinha. E eram todos bairros de baixa renda que a gente analisou. Então, na literatura fala muito disso também, sabe? Que quanto maior a vulnerabilidade socioeconômica da criança, maior é a mobilidade dela. Mas também afeta muito a saúde da criança. E muitas vezes, dependendo de quão vulnerável ela acaba deixando de ir à escola de qualquer forma, porque ela não tem acesso, não tem como ir, né? Gilberto, você pode falar, Ana. E outro tema que fiquei pensando, porque você falou da proximidade com as paradas do ônibus, mesmo com a proximidade como regra para as escolas públicas, os estudantes pegam um ônibus, tem que acceder, tipo, em algum meio que não seja a pé ou bicicleta? Sim, eles pegam, é que a proximidade da escola, da casa, assim, para a prefeitura, para fazer essa matrícula, é maior do que a gente julgou que seria uma distância acessível para a criança ir sozinha. Então, a gente contou ali 500 metros do terminal e analisou também a 500 metros a 1 quilômetro para a bicicleta, né? E 500 metros para pedestres, né? A partir do centro da escola, né? Então, a gente considerou o transporte coletivo justamente porque a distância da escola até a residência poderia ser maior. Então, a gente trouxe para conta. Pamela, posso fazer só um dado que eu peguei da pesquisa? A gente colocou também raios de abrangência da escola, né? Que tem aquele cálculo lá e tal, que acho que é 1,6 km. Só 10% dos alunos respondentes estavam dentro desse raio de abrangência, 90% estão fora. Inclusive, nós temos em torno de 30% dos alunos andando mais do que 10 quilômetros até a escola. Então, é um dado que acho que é mais ou menos próximo aí. Mas por que acaba sendo assim? Conseguiram entender? No meu caso, eu acho, nós somos escolas, as escolas que eu estou pesquisando são 2 escolas de ensino médio técnico. Talvez eu entenda que são todas as escolas que não oferecem esse serviço, né? Então, gratuitamente, não, são poucas escolas. Então, talvez tenha essa aderência maior de alunos de mais longe, né? Talvez na educação infantil e na fundamental uma proximidade seja maior, provavelmente, sim. Isso, quanto menor a idade, né, a proximidade geralmente é maior. E daí, no caso ali que o José falou, acho que o que interfere bastante é ser ensino técnico, né, que tem poucas escolas que ainda oferecem, né. Vocês me acabam de dar uma dica muito boa, porque eu estou pesquisando sobre centralidade dessa escala de bairro e quais as dimensões desses bairros. Então definitivamente escola pública, mas com idades menores. Eu posso fazer uma pergunta para a Fernanda? Claro. Eu fiquei muito curiosa com os resultados preliminares da pesquisa para o Rio de Janeiro. Como que está, o que você está achando com esses dados do que está acontecendo na cidade? Realmente a hipótese da ocupação para o Airbnb está tirando espaços para o aluguel em períodos mais longos? Longo prazo. A longo prazo? Assim, preliminares ainda tenho poucos, mas o que a gente percebeu é que o tempo de estadia durante a pandemia, ela aumentou. Normalmente, o tempo em que os turistas permanecem num aluguel, seja num hotel ou numa moradia de curto prazo, era no Rio de Janeiro entre 3 a 4 dias,
Mas o Airbnb, para se proteger durante a pandemia, ele publicou em março desse ano quais foram os resultados, e eles têm que, durante a pandemia, os turistas no Brasil foram mais nacionais, mesmo com a pandemia, eles fizeram uma grande reserva de apartamentos, e o tempo de estadia se alongou, então não era um tempo de estadia de 3, 4 dias até uma semana, os tempos foram ficando até um mês de tempo, então isso indica que a plataforma também poderia mudar de uma plataforma de hospedagem turística para uma plataforma de hospedagem de longo prazo. Então ali ela poderia estar já competindo não somente com a oferta de hospedagem turística, mas também com o mercado de aluguéis permanentes. Então, é isso que a gente está aí tentando ver ainda. Eu quero pegar, pelo menos, ou dois setores que estão fora dos setores mais turísticos, pode ser mais para o norte ou centro da cidade, ou mais para os bairros que ficam mais para o oeste da cidade, mas ainda estou nessa fase de identificar onde que ela entrou, a oferta, e permaneceu durante a pandemia. Ainda estou nesses cálculos. Mas, sim, o que a gente percebeu na cidade é que o número não se reduziu como normalmente a gente poderia esperar, né? Porque durante a pandemia não teve ingressos de turismo de fora, mas mesmo assim teve um deslocamento de pessoas com turismo interno, mesmo com a pandemia. E isso pode resultar em que essa oferta de aluguéis permanentes nessas zonas residenciais ainda ela permanece para aluguéis de curto prazo e não ficou, não retornou para a oferta de aluguéis de longo prazo. Deve ter uma implicação também nos preços dos aluguéis Também. por zona, verdade? O que você achou nesse sentido? A gente não está diretamente com os preços de aluguéis, eu queria tocar os preços de aluguéis, eles, assim, o impacto para ver se diretamente influi nos preços de aluguéis, tem literatura que fala que sim, que influi nos preços de aluguéis, mas eu não estou diretamente tratando isso, porque senão eu teria que também pegar dados da oferta de aluguéis, dos portais, seria comparar a oferta do Airbnb, dos preços do aluguel, com os dados dos aluguéis permanentes, no tempo também. Então, já era muita coisa para... E aumenta muito o tamanho da pesquisa. Sim, mas é um seria muito tema interessante. Vou pegar muito só um bairro, interessante, no geral, que pegar dá só para ver... para continuar. Não, e dá para ter vários olhares sobre o tema do Airbnb, né? E a espacialização. Sim. Sobre o tema do Airbnb, o que eu mais me interessei foi nessa questão do aumento do preço do aluguel com a proximidade da oferta do Airbnb, que tem a ver com a mercantilização ou profissionalização da moradia. Essa questão dos anfitriões, que eles já não é uma pessoa que aluga um quarto da sua casa, já é uma pessoa que aluga o apartamento inteiro, ou é uma própria imobiliária que tem vários apartamentos para alugar somente no Airbnb. Então, essa já é um processo de profissionalização da moradia. Tem cidades que têm prédios inteiros construídos para ofertar no Airbnb. E isso que a gente está meio que tentando ver como é isso no Rio de Janeiro. E depende muito
do número de anfitriões, do tempo que eles publicam, que a moradia está disponível na plataforma, se é uma moradia inteira ou se é um quarto. No Airbnb, por exemplo, mais de 70% dos imóveis ofertados são apartamentos inteiros, não são quartos. O quarto compartilhado vem sendo um 10%. Quarto privativo é o resto, mas a maioria dos aluguéis são apartamentos inteiros. E eles não estão somente concentrados na parte turística, mas também a gente vai vendo que eles vão entrando, por exemplo, na Rocinha, eles vão entrando um pouco mais do norte, nas ilhas. Então, esses são os setores que a gente está tentando identificar e analisar o que poderia estar acontecendo nesses setores. Se pode ser para bem, né? Se pode influir para a economia local, se tem implicações positivas, ou se também tem algumas implicações negativas, como gentrificação, ou segregação social, ou expulsão de residentes vulneráveis. E tem também um impacto no setor hoteleiro, porque tira clientes para os hotéis, e também os preços das estadias. Acho que tem uma dinâmica. É muito interessante o tema que você está pesquisando. Essa é outra linha, de fato, é a linha mais pesquisada, a que mais tem trabalhos publicados, tem a ver essa linha do setor de turismo. Mas, por exemplo, na parte de estudos urbanos, para a Latinoamérica ainda está surgindo, ainda tem estudos que foram de 2019, 2020, agora 2021. Então, está muito recente esses estudos na parte da cidade, no campo dos estudos urbanos, que não é turístico, que não trata somente da concorrência do Airbnb com o setor hoteleiro. Fernanda, eu queria saber das questões de moradia, de estadia de longo prazo, né? Se você sabe quais documentações assim que o Airbnb tem exigido, tem algum tipo assim de sondagem do tipo do cliente, assim, do tipo do locatário, como é que é em relação uma comparação assim com a locação formal, né? Sabe a documentação assim que eles pedem ou não tem muito? Sim. Posso complementar? Desculpa interromper. Eu queria saber se o cliente ele tem um score também, sabe? Tipo, não, esse cliente aqui, ele consegue pegar um lugarzinho melhor e tal. Não, esse aqui já pode dar problema. Eu não entendi, desculpa a pergunta. Se o cliente, você fala Ele o cliente... tem tipo uma nota, assim, porque nós damos nota pro Uber, né? Mas o Uber também dá nota pro cliente. Então, o Airbnb também tem isso? Sim. Tem. Uhum. A plataforma ela tem o seu próprio funcionamento, né? Ela tem um registro, ela até também faz um certo autorregulação, ela autorregula as pessoas que entram, as pessoas que podem ofertar. Tem muito a ver com a questão também dos dados, com a questão do... me fugiu a palavra, mas a gente estava conversando isso, Gilberto, quando apresentei a minha tese, que tem a ver também, tem outras questões, por exemplo, a Juliana, do grupo de pesquisa, ela comentou, a questão racial. A mesma plataforma já tem estudos, por exemplo, em Nova York, que as pessoas negras não conseguiam se registrar na plataforma ou até mesmo conseguir clientes, comparado com as pessoas brancas. Então, a mesma plataforma, o sistema dela, ela faz um filtro também com relação a onde que está localizada
a moradia, se ela está mais próxima aos equipamentos urbanos ou às zonas que estão melhor atendidas ou que têm transporte público, do que as moradias que estão mais na periferia. E sobre a pergunta da Amanda, a mesma plataforma, ela, com o impacto os governos locais, eles têm tentado regular a atividade da plataforma, mas pela preocupação, né, de entrar nos setores de ela estar inserida nos setores residenciais, né, e essa preocupação tem surgido principalmente nos destinos turísticos de maior proporção no mundo inteiro, como a cidade de Barcelona, Madrid, ou mesmo Paris. Nos Estados Unidos, em várias cidades, a mesma cidade de São Francisco, onde nasceu a plataforma, ela tem todo um esquema de leis muito fortes para a mesma plataforma. E, por conseguinte disso, a plataforma tem sido parceira das cidades, e elas estabeleceram algumas parcerias para tentar regular essas inscrições, ver se realmente a pessoa está alugando um quarto ou um apartamento inteiro. Elas têm estabelecido tempos. Você não pode alugar o apartamento por mais de 30 dias ao ano, por mais de 200 dias ao ano, mas mesmo assim tem um desafio muito grande, porque a plataforma não disponibiliza os dados para as prefeituras, então para o governo local. Então, mesmo assim que elas têm parcerias, a plataforma não disponibiliza uns dados que poderiam ser muito importantes para aproveitar, para ver se realmente qual é o número de anfitriões que estão registrados, qual é o número de anfitriões que estão pagando os impostos, que estão realmente alugando os imóveis no tempo estabelecido e não mais. Então, nesse caso assim, de regulamentação, também tem bastante material, bastantes autores que estão falando sobre isso, e tem muitos desafios ali de pesquisa e de tentar entender como é esse comportamento entre a plataforma e o governo local. Alguém tem mais alguma questão? Gostaria de... Eu tenho para o Gilberto. Eu queria agradecer pela exposição que ele fez, porque foi um panorama bem amplo das discussões mais teóricas. E eu queria comentar que numa apresentação do professor Rodrigo Firmino, conheci um pouco sobre o Climate Lab e as aplicações mais práticas que dão a esta proposta de Big Data emancipatório, de alguma forma, ou chamar, foi muita informação para mim. Então, queria que você contasse algumas dessas experiências de aplicação desse trabalho. Legal, obrigado, Ana. Então, acho que eu vou falar um pouquinho sobre o meu próprio trabalho. Eu estou num exercício muito grande de encontrar, né, de sair um pouco desse espaço mais de entender os conceitos, porque eles estão muito corporificados no meu próprio trabalho, né? E em busca de outros coletivos e outras organizações que possam dar conta deles para além do nosso próprio aqui. Mas eu acho importante trazer um pouco para o cotidiano para a gente tentar entender. Então, tem um projeto aqui que eu gosto muito de contar, que se chama Cocozap. É um número de WhatsApp onde Fernanda já ouviu falar muito, talvez algumas outras pessoas, mas o Cocozap é um número de WhatsApp que a gente compartilha
com a ajuda de agentes locais, aqui no conjunto de favelas da Maré, são 140 mil pessoas, é do tamanho de uma cidade média brasileira, mas é um bairro só, e que tem uma série de problemas de saneamento básico, como a maioria das favelas do país. Esse número de WhatsApp serve para que o morador mande uma queixa, uma reclamação, uma violação de direito sanitário, como a gente chama. A ideia, quando a gente recebe essa queixa, que é um localizador, uma foto, um vídeo, um áudio, a gente registra essa queixa numa base de dados. A gente tem feito isso sistematicamente no último ano e a gente tem construído uma nova base de dados sobre o saneamento básico e que a gente tem apresentado essa base de dados. Ela não é só isso, o projeto, esse é um pedaço do projeto que tem a ver com essa ideia mais da produção do dado, da geração do dado de forma mais descentralizada, de forma mais cidadã. A ideia surgiu quando a gente olhou para os dados oficiais e entendeu que eles não davam conta da realidade do bairro. E que eles não davam conta da realidade da maioria dos bairros periféricos da cidade, do ponto de vista do tratamento e do fornecimento de água, do ponto de vista da coleta dos resíduos, enfim, a partir de vários quesitos ali, teoricamente, atendidos de saneamento básico da população. Bom, a ideia, então, é que a gente consiga ajudar a gestão pública a identificar esses problemas ou a resolver esses problemas a partir de uma base de dados nova, em que a gente mesmo está dando conta de fazer, do nosso jeito, a partir de metodologias que a gente tem entendido que são aceitáveis, possíveis, legítimas. Isso é um pedaço do trabalho, com esses dados que são produzidos no território. Outro pedaço é da mobilização territorial, da mobilização social, na verdade, para o movimento dos dados, né? As pessoas estão o tempo inteiro falando sobre isso. Isso chegou em todo mundo, né? As pessoas, na favela ou não, têm que dar o seu CPF para receber o desconto na farmácia. Está dado. As pessoas já sabem que o seu Instagram está ouvindo seu telefone está ouvindo o que você diz quando o Instagram te oferece anúncios. Então, o debate sobre os dados já está, de certa forma, difundido entre as pessoas. Agora, é um trabalho em outra camada de mobilizar as pessoas para o debate acerca desses dados de forma mais cidadã. Se a gente não tem como combater de forma comunitária o avanço da dataficação da vida e como que isso afeta a nossa vida cotidiana, então que a gente possa, pelo menos, discutir esses assuntos em arenas públicas, em fóruns públicos. A gente faz um encontro de saneamento da Maré, de 2 em 2 meses, que saem produtos políticos, como uma carta de saneamento básico, como um plano de monitoramento popular do saneamento básico no bairro. A gente escreve reportagens mensais que saem no jornal impresso, que é distribuído no bairro, sobre o direito ao saneamento básico, a partir de dados públicos que são úteis para a gente discutir o saneamento básico no território. Então, assim, esse é um exemplo concreto de como esse ativismo na dataficação pode ser concretizado. O meu desafio é encontrar outros coletivos e sujeitos que façam isso na América Latina para conseguir discutir a cidade latina e a periferia latina a partir de uma perspectiva um pouquinho mais ampla, que não seja só essa da micropolítica exercida aqui no território e tal. Claro que eu acho que eu posso encontrar coisas muito parecidas, mas eu acho que esse é o desafio. A hipótese é de que esses coletivos, assim como o meu aqui, a gente, de certa forma, nesse jogo com a gestão pública, com as empresas que produzem dados no território, ou que oferecem pesquisa, ou que produzem pesquisa que ajudam os governos nas cidades, como que esse trabalho de ativismo através dos dados pode, talvez, reconfigurar um pouco a ideia que os movimentos sociais têm assimilado sobre a cidade, sobre o direito da cidade, ou sobre o direito à cidade, sobre como elas estão posicionadas politicamente na cidade, sabe? Eu queria, em termos práticos, mais entender como o funcionamento do Lab, porque vocês dão um número de WhatsApp, isso gera uma base de dados de que tamanho?
quanta gente atingiram, como estão analisando esses dados, quantas pessoas estão trabalhando aí com essa base de dados, como para dar uma dimensão à questão. Esse é um projeto do Data Lab, né? Esse é um projeto específico do Data Lab. Nesse projeto, trabalham 24 pessoas. São jovens que estão espalhados pelo território, difundindo o número e também coletando os problemas. Isso começou esse ano, quando o projeto começou a crescer, porque no começo nós éramos 4, que saía com uma blusinha e colava lambe-lambe nos postes do bairro com um número dizendo, se você viu isso, aquilo, manda no Zap. E aquilo foi demorando, assim. Hoje, a base de dados tem 400 queixas. A gente ainda considera pouco para um ano de coleta, mas a gente está na pandemia, as pessoas estão saindo ainda na cidade, mas elas já são mas já é uma base de dados muito, muito massa. O que os meninos estão fazendo agora, a gente chama de embaixadores, o que eles estão fazendo agora é voltar nos lugares onde eles registraram a queixa para saber como que está a situação. Se já resolveu, se não resolveu o problema, se a coisa já está mais ou menos... Como está a situação? Se o governo já veio, se alguém já resolveu na comunidade. Então, esse é um tanto de número. A gente, no Data Lab, além desses 24, somos mais 20, que trabalhamos com outros vários projetos. Então, tem um, por exemplo, que é um podcast narrativo, com roteiro, começo, meio e fim, para apresentar o problema do saneamento básico a partir dos dados públicos. É um produto concreto que chega em centenas de pessoas. Os encontros de saneamento, eles sei lá, vêm 20, 30. O encontro de saneamento mais bombado deu umas 60 pessoas, de pessoas engajadas no território para discutir esse assunto sábado de manhã. Outras coisas que acontecem a partir da mobilização em torno do trabalho são mutirões, tem bolsões de lixo gigantescos. Vamos se juntar num sábado de manhã, em parceria com a empresa que faz a limpeza, liga, insiste, vai lá, tira o lixo e planta uma série de mudas que alguém deu, que a gente ganhou, não sei de onde. Ótimo, vamos fazer. Junta 3 ONGs, outras do território, e daí a gente faz o trabalho. Então, assim, estou tentando dar concretude aqui para como que as coisas vão sendo transformadas de forma reticular. Desculpa, Geraldo, você fala aí. Acho que já estamos até na hora. Eu pergunto se essas informações que saem do Cocozap, se vocês lançam numa base tipo geográfica, né? Se você tem uma base de geoprocessamento assim, que você vai lançando para fazer mapas, ou se é anotado em tabela, como é que você registra isso? Aqui, ó, eu coloquei um link aí, e não sei se foi como link, mas eu vou colocar. Tem um mapinha, tem um site, é bonitinho, a base de dados está aberta, tem uma API, chama cocozap.datalab.org. E, enfim, ele vai para aí. Mapa, na verdade, né? Hã? Vocês produzem um mapa, na verdade. Tem um mapa, isso. A gente produz um mapa. Um mapa e uma base. Direto com o planejamento urbano, né? Quer dizer, pegar aquilo e levar para o planejamento da cidade. Já está mapeado, né? Isso, essa é a ideia. Inclusive, a gente agora tem usado os mapeamentos oficiais da prefeitura, porque eles são parceiros, assim, dependendo do governo, né? Dependendo dos gestores, estão mais ou menos abertos. Então, o que a gente tem feito agora é tentar acessar dados mais atualizados, mapas abertos da prefeitura, para ajudar a gente a entender alguns pontos específicos que eles não conseguem mapear dentro da favela. Existe um grande problema de acesso dos gestores públicos às favelas, porque as pessoas não entram por uma série de restrições e preconceitos. Então, está sendo interessante trocar, como se a gente fosse agente público, mais civil, enfim, ativista dentro do território, junto com a gestão. Eu sou do Rio de Janeiro, estou morando em Curitiba desde 1988. Fazia planejamento urbano aí no Rio de Janeiro nos anos 80. E nos anos 80, a base 1 para 1000 da cidade do Rio de Janeiro não tinha as favelas. Não aparecia.
Era vazia. Para você Tinha ver. Para você ver. Era uma coisa chocante, assim, a cidade vinha, chegava na favela, era um vazio, não tinha na base 1 para 1000, né? E atualmente vocês fazem isso, quer dizer, a prefeitura tem o cadastro dela, e aí vocês lançam esses dados em cima da base do cadastro. Bom, você passou o link. Isso. Passei aí. Um trabalho muito ainda longo, né? Isso ainda não está dado, as pessoas ainda não estão, né, de fato, enfim, os dados oficiais não dão conta, de fato, do que os moradores, os pesquisadores mais cidadãos estão entendendo sobre várias variáveis urbanas, assim, né, e sociais dos territórios. Mas é muito interessante como que... Bom, enfim, esse é o percurso aqui da pesquisa, né? Como que esses agentes podem ajudar na gestão a entender um pouco mais a cidade de forma mais complexa, mais profunda, e quem sabe isso afete o modelo de planejamento também das cidades, né? Uma última pergunta para o Gilberto. Como que se financia o Data Lab? O financiamento é basicamente por fundações internacionais, o grosso vem da Open Society, da Fundação Ford. E aí a gente trabalha com mais um monte de outras menores que ajudam basicamente a partir de filantropia. Desde o ano passado a gente tem feito serviços. Então, a gente escreve reportagens que saem no UOL, por exemplo, e a gente recebe por essas reportagens. A gente tem um canal no site para doações de pessoas físicas. A gente faz pequenos projetos com fundações internacionais pontuais. É um modelo bem misto, assim, de financiamento, mas o grosso mesmo, que paga o salário de toda a gente, vem dessas fundações grandes internacionais. É isso, Alguém família. gostaria de perguntar mais alguma coisa? Não? Eu só tenho uma proposta que eu tinha feito para a Pamela, porque no convite desse encontro, o título foi o título das pesquisas dos 4 convidados. Mas qual seria o título desse encontro, então? Não sei se alguém tem uma proposta para dar um nome à conversa que hoje tivemos aqui. Nossa, seria muito difícil. Mas eu acho que tem... Eu não sei. Estou pensando. Tem algumas conexões mesmo, a Pamela disse, né? Conseguiu ver algumas coisas. Eu não sei. Não vou arriscar, não. Eu também tentei, quebrei a cabeça, mas não consegui chegar numa relação que abraçasse os 4, porque eu até pela minha pesquisa eu vi relação com o Gessé, vi relação com o Gilberto, com a Fernanda, mas nada, não, nem sempre a mesma relação, né? Então... Todos estão, no final, trabalhando Big Data nos espaços urbanos, por exemplo. E aí poderíamos dar uns subtítulos mais específicos a cada uma das coisas. É verdade. É verdade. No meu caso, são plataformas de hospedagem. No caso do DIU, já é tecnopolíticas urbanas, que é feito por meio de plataforma também, né? O WhatsApp é uma plataforma, a mesma Data Lab é uma plataforma, mas é uma plataforma, a diferença da minha, do que eu estou estudando, a do Gilberto já é uma plataforma colaborativa, realmente. Não é uma plataforma econômica, de peer-to-peer, como a gente chama, ou business-to-peer, né, que é outra, para descrever aquelas plataformas que têm fins lucrativos. A do Gilberto, por exemplo, o Data Lab é mais uma plataforma colaborativa, sem fins lucrativos. Mas não sei por que não me colocar. Pensando nas coisas do transporte, é porque é isso, né? O transporte não é uma plataforma, mas uma...
uma política, eu não sei, mas São como bases de dados de mobilidade, no final, Big Data nos espaços urbanos, plataformas de hospedagem, tecnopolíticas, plataformas colaborativas, mobilidade escolar. Aí vai. Várias coisas. eu achei que funciona, Muita coisa, funciona. Mas sim, foi difícil dar um título mais sintético dessa vez. Geralmente tentamos de propor uma temática para ser discutida especificamente, ou, Sim. enfim. Muito interessante a sessão de hoje, agradeço. Vai ficar salvada, gravada no YouTube e no Facebook do PPGTU, como sempre, então, para vocês poderem difundir se quiserem. Legal. E fica aberta o convite para o ano que vem, para quem quiser participar também do grupo organizador da comunidade de prática. Estaremos em contato através, principalmente do mail da Poli, e temos um grupo de WhatsApp já para organizar os eventos. Foi muito grato este ano conseguir comunicar com os colegas um pouco mais do que o ano passado, que realmente paramos esta iniciativa, e espero que todos os participantes tenham curtido desses encontros. Agora é a vez da Pamela de fechar a sessão. Ana, e a gente vai fazer um encontro presencial no final do ano para avaliar, que nem a Juliana sugeriu? Para avaliar o ano? Sim, temos precisamente isso, que programar um encontro presencial para avaliar o que foi feito, para convidar quem quiser participar no ano que vem. Vamos ver se dá para fazer esse ano ou no início do ano que vem. Vamos combinar. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos os convidados. A pesquisa de vocês estão sendo muito bacanas, muito interessantes todas elas. O Gessé já teve que sair, fica meu agradecimento a ele também, Gilberto, Fernanda. E sempre que quiserem participar de volta, como a Ana falou, é só entrar em contato com a gente, ou também pelo e-mail fala com a Poli, e a Poli repassa para a gente. E as portas estão abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pamela, Ana Maria, pelo convite. Até o ano que vem. Obrigada. Um beijo. É. Tchau. Tchau.